do gato pode causar alergia em algumas pessoas? Ou porque o pólen pode fazer algumas pessoas espirrarem? O sistema imune lida com infecções e lesões teciduais, ou mesmo reações alérgicas, é estimulando a inflamação aguda. Isso é, o acúmulo de leucócitos, proteínas plasmáticas e fluidos derivados do sangue em tecido extracelular no local da inflamação. Os leucócitos e as proteínas plasmáticas normalmente circulam no sangue e são recrutados para esses locais, onde eles realizam várias funções efetoras que servem para matar os micro-organismos e iniciar o reparo do tecido danificado. Tipicamente, o leucócito mais abundante recrutado do sangue para os locais de inflamação aguda é o neutrófilo, mas os monócitos sanguíneos, que se tornam macrófagos nos tecidos, e os mastócitos também fazem parte desse quartel-general. As alergias são reações do sistema imunológico a algum tipo de substância inofensiva, como pólen ou pelos de animais, que na maioria das pessoas não causa reação, mas que pode ser confundida com uma substância invasora. E, diante da exposição desse alérgeno, o organismo libera uma reação química que causa alguns sintomas, como lesões vermelhadas na pele, que provocam coceira, ardor, inchaço, que pode acontecer nos lábios, nas pálpebras, também pode acontecer irritação na garganta, uma coriza nasal, dificuldade de respirar. À medida que o processo inflamatório se desenvolve, mediadores como eosinófilos e mastócitos, que não são associados à função predominante de fagocitar, dão as caras para participar do processo. Esses tipos de célula, bem como os basófilos, têm como característica em comum os grânulos citoplasmáticos. Esses grânulos são compostos de proteínas que liberam mediadores inflamatórios, heparina, histamina, fatores quimiostáticos, citocinas e até enzimas hidrolíticas. Portanto, o mecanismo de defesa desses leucócitos são diferentes. Mas, afinal, o que são esses leucócitos? No vídeo anterior, explicamos a respeito das células dendríticas, dos macrófagos e neutrófilos. Nesse vídeo, vamos então conhecer as outras células do sistema imune inato, os mastócitos, eosinófilos, basófilos e células natural killer. Para começar, me fala, como podemos definir os mastócitos? Primeira coisa, amiga, eles possuem grânulos citoplasmáticos. Os mastócitos funcionam como sentinelas, onde reconhecem produtos microbianos e respondem produzindo citocinas e outros mediadores que induzem inflamação. Eles são encontrados principalmente nos tecidos da pele, nas mucosas e adjacentes dos vasos sanguíneos. E um fato interessante é que justamente por estarem nos vasos sanguíneos, quando eles sofrem desgranulação, seus conteúdos granulares são liberados rapidamente, induzindo assim a mudanças nos vasos sanguíneos que promovem a inflamação aguda. Além da inflamação, eles são importantes atuantes no processo alergênico e defesa contra parasitas. Isso tem a ver com a liberação de histamina, certo? Exatamente! Os grânulos liberam histaminas, prostaglandinas, TNF e outras citocinas. Cada uma dessas substâncias vai desencadear uma resposta imunológica diferente. Por exemplo, a histamina é uma amina que atua como mensageira química, dilatando os vasos. No caso, aumentando a dilatação e, consequentemente, diminuindo a pressão sanguínea. Semelhante aos mastócitos, os eosinófilos também são células granulares, mas de grupo bilobular. Rapaz, tá certo isso? Se são semelhantes aos mastócitos, acabam tendo funções bem similares, certo? Sim, mas uma coisa importante é que seus grânulos, além de histamina, contêm também proteínas básicas, capazes de combinar elmintos ao aumentar a permeabilidade de membrana e causar distúrbios na agregação lipídica. Mas ela não é a única. Também encontramos a proteína catiônica eosinofílica, que apresenta atividade citotóxica, euminotóxica e ribonuclease, além da supressão e proliferação de células T. Exatamente. Aplausos! E a EPO, que no caso é a eosinófilo peroxidase, uma enzima que induz o estresse oxidativo, como consequência, induz também a apoptose e necrose. Por fim, temos a neurotoxina de eosinófilos, que contribui para a maturação e migração das células dendríticas. Então, realmente os eosinófilos possuem um aparato mais especializado ali para combater os elmintos. Mas além disso, também participa de processos inflamatórios agudos e alergênicos, modulando assim as reações de hipersensibilidade por degradação ou desativação de substâncias liberadas pelos grânulos.
Por exemplo, a própria eosinofilia é quando há um aumento sério da concentração de eosinófilos e pode indicar doenças alérgicas, infecções e até mesmo a asma. Não se esqueça também que os eosinófilos são importantes fontes de inose, envolvidas nas respostas imunes que produz óxido nítrico como mecanismo de defesa. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Não vamos nos esquecer dos basófilos. Por mais que tenham muitas similaridades estruturais e funcionais com os mastócitos, o que de fato diferencia é que os basófilos ficam na circulação sanguínea, enquanto os mastócitos apenas em tecido conjuntivo. Pois bem, eles possuem grandes grânulos ricos em histaminas, serotonina, sulfato de contraína e leucotrienos. E também participam da defesa contra helmintos, além de atuar no processo alergênico e inflamatório. Para finalizar, temos os natural killers, que são literalmente o que o nome sugere, exterminadores naturais. Elas são unidades grandes de aparência granular que têm origem de linfoblastos, ou seja, na medula óssea, sendo mais um componente inato do sistema imune. O que chama a atenção quando a gente pensa nas natural killers é a sua capacidade citotóxica. Isso significa que ela é capaz de liberar pequenos grânulos contidos em seu interior, que atacam e destroem outras células. Quando as células natural killers percebem que uma molécula específica na superfície das células apresenta uma alteração, elas ativam um receptor capaz de liberar proteínas que matam a unidade infectada, evitando assim a sua proliferação. Para ser mais específica, o que acontece é que por meio da ativação das células infectadas, as células natural killer despejam o conteúdo dos seus grânulos citoplasmáticos no espaço extracelular no ponto de contato com a célula infectada. E em seguida, as proteínas dos grânulos entram nas células infectadas e ativam as enzimas que induzem a apoptose. Os mecanismos citotóxicos das células natural killer, que são os mesmos mecanismos utilizados pelos linfócitos T citotóxicos, resultam na morte das células infectadas. Além disso, esses agentes estranhos não precisam ser necessariamente vírus e outras infecções. As células natural killer também podem atacar unidades de órgãos transplantados, por exemplo, e até do próprio corpo na hipótese de modificações que podem levar a um câncer, por exemplo. Por isso, as células natural killer são muito importantes para o corpo, já que notam a presença das células tumorais e infecções virais precocemente. As células natural killers ativadas também sintetizam e secretam a citocina interferon ativa os macrófagos para que sejam mais eficazes em matar os micro-organismos fagocitados. As citocinas secretadas pelos macrófagos e as células dendríticas que encontram micro-organismos aumentam a capacidade das células natural killer de proteger contra as infecções. Assim, as células natural killer e os macrófagos são exemplos de dois tipos de células que funcionam de forma cooperativa para assim eliminar os micro-organismos. Agora que já conhecemos cada uma das células da imunidade inata, no próximo vídeo iremos entender melhor como elas atuam diante de uma invasão. Canal Inibe! O canal que suas dúvidas inibe!